Oi pessoal, meu nome é Tassi, esse é o meu canal Costura Criativa e Moda Praia, tá certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a sunga infantil. No vídeo vai ter a modelagem e a costura, tá certo? Já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que vai ser postado aqui. Então, bora começar. Essa daqui é uma sunga que ela já foi bastante usada, ela não serve mais, tá certo? Então, eu vou estar fazendo um tamanho G que veste criança de 8 a 10 anos. Bom, aqui eu vou começar com as medidas e aqui eu tô usando a cartolina, certo? Mas geralmente eu faço com papel ofício, papel sulfite. Mas você pode fazer com qualquer papel da sua preferência, tá certo? A gente vai passar essas medidas que eu vou falar aqui. A parte de trás é 22 centímetros por 17,5. A parte da frente é 21 centímetros por 17 centímetros, tá certo? Aí a gente vai passar essas medidas pro papel e depois a gente vai cortar, tá certo? Bom, aqui eu vou começar pela parte de trás, tá? A parte das costas. Aqui eu vou fazer 17,5 na parte de baixo. E as laterais, elas são 22 centímetros cada lado, tá certo? Aí aqui eu vou marcar 17,5, vou marcar no outro ponto e 22 centímetros, tá? De altura. No caso, as duas laterais tem que ter o mesmo tamanho, 17 com 17,5 e 22 e 22 na outra extremidade também. Pronto. Agora eu vou para a parte da frente, tá certo? A parte da frente é 17 centímetros em cima, 17 centímetros embaixo e as duas laterais tem 21 centímetros, tá certo? Então, é importante ter as medidas certinhas, corretas, para no final ter um resultado perfeito, tá bom? Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Aqui é a sunga, a velha, tá? Ela é um tamanho M, mas como ele já usou bastante, ela já tá bem acabadinha e já não cabe mais nele, tá? Ele tem 7 anos, vai fazer 8, mas a gente quer uma maiorzinha, que fique até mais confortável, né? Vamos começar agora com essas medidas aqui. Vamos passar 11,5 na lateral, tá certo? E vamos marcar. Deixa marcadinho. E vamos pra parte inferior, né? A parte de baixo. E vamos marcar 5,5, tá certo? Deixa marcadinho. E o que é que acontece? Nós vamos tracejar um ponto a outro, tá certo? A gente vai tracejar e aí a gente já vai ter a curvatura que a gente quer alcançar para a parte de trás da sunga infantil, tá bom? Aí aqui a gente vai marcar mais ou menos 1 centímetro que é do elástico da cintura. Esse elástico ele vai ser virado. Então, quando a gente corta, a gente vai achar que tá enorme o molde, mas não é, porque tem as costuras, tá? Então, praticamente a gente perde 1 centímetro de cada extremidade, tá certo? Vamos cortar. A gente já vai deixar o molde da parte de trás, ela já vai estar certinha, tá? Não precisa mexer. Pronto, cortamos e tá ok, tá certo? Tá perfeitinho. Essa vai ser as nossas costas, a parte de trás da sunga, tá bom? Eu vou escrever aqui pra não me atrapalhar. Pronto, já tá tudo certinho. Agora vamos para a parte da frente, tá certo? Praticamente nós vamos seguir os mesmos padrão de medida, tá certo? Na parte da frente, nós vamos medir 11 centímetros e meio e marcar da mesma forma que fizemos nas costas, na parte de trás. E na parte inferior,
tá? Que é 17 centímetros e meio. Nós vamos marcar 5,5 e marcar, tá certo? Vamos medir e marcar. Só que aí nós temos uma dificuldadezinha, porque é a parte da frente e nós temos que ter uma curvatura, ela é mais cavada no caso, por ser a parte da frente. Então, vamos fazer assim, vamos marcar de um ponto a outro, tracejar normal, como se a gente estivesse fazendo a parte de trás, e vamos medir para ver quanto é que dá esse tracejado aqui, tá certo? E vamos marcar bem no meio do tracejado. E aqui no meu tracejado, eu vou marcar 2,5, tá? Para subir. No caso, para fazer a cava, para ela ficar mais cavadinha. Aí, aqui, né? Eu não lembro bem quanto é que deu, mas eu vou subir 2,5, tá? E vou marcar esse ponto 2,5, tá bom? Aí, quando a gente fizer isso aqui, né? Marcou os 2,5, você pode marcar 3, 4, vai depender da curvatura que você quer ter na sua moda praia, tá certo? Aí aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai ligar um ponto, o ponto, a outro ponto, né? No caso, esse ponto que tá aqui no 5,5, nós vamos marcar até lá, esse ponto que eu acabei de fazer, e depois o outro ponto ao de 11,5, aqui, e novamente, mais uma vez. Você olhando, você já vai ver que ele já tá bem curvado, mas por ser uma sunga, ele não pode ser exatamente curvado, né? Aí o que é que acontece? Eu vou cortar aqui e vocês já vão ver que tem uma diferença da parte da frente para a parte de trás, tá certo? Deixa eu cortar aqui rapidinho, vai ficar bem legal os moldes. Lembrando que esses moldes são tamanho G, infantil, tá? Ele veste de 8 a 10 anos. Bom, aqui eu já retirei, tá certo? Já tá bem cortadinho. Deixa eu pegar minha outra parte aqui das costas. E vocês vão ver que tem uma curvatura, tá vendo? No caso aqui, eles estão dando uma diferençazinha que é normal. Geralmente, a parte da frente, ela tem que ser menor, tá certo? As laterais, elas têm que corresponder igualmente, as laterais têm que ser iguais. E a parte de trás, ela sempre tem um fundinho maior um pouquinho. Então, eu sempre coloco 1 centímetro de diferença. Aqui eu tô vendo, né? Aqui eu cortei porque tava passando, tá? E agora ficou passando 1 centímetro, sim, de verdade, tá certo? Aí tem a parte de baixo também que eu sempre deixo mais ou menos a largura de um dedo, tá bom? Porque a parte de trás, ela sempre é maiorzinha. Mas se você achar que ficou muito maior, você pode cortar, tá certo? E vai ficar tudo certinho. Bom, pessoal, a malha que eu uso para fazer essa sunga é a malha suplex. Ela é bem legal, bem confortável e forro para moda praia, tá certo? Vamos pro passo a passo da costura agora, que é bem rapidinho, tá? E bem fácil, bem simples. Vamos começar? E para começar, eu vou começar falando sobre o fio, tá certo? Eu uso ele normalmente nas minhas costuras de moda praia, de lingerie, tá? Porque ela me dá uma sustentação melhor na costura e a costura fica até mais forte, no caso da moda praia, né? E por ser malha, aí o que é que acontece? Eu coloco ela na máquina normalmente como se fosse uma linha normal, tá? A única diferença que vocês vão ver aqui é que eu sempre passo o fio pra bobina, mas segurando, tá? Segurando firme, pra que ela não desfie, tá? Quem usa fio entende o que é que eu tô falando. Ela desfia. Então, nesse caso, eu sempre passo ela dando uma segurada, assim, tá certo? Porque ela vai passar pra bobina sem desfiar ou ficar folgada. Porque no caso, essa linha que vai pra bobina, ela tem que ficar bem firme na bobina. E também ela tem que estar bem esticadinha, tá? Pra quando a gente colocar ela na máquina e a agulha de cima começar a puxar ela não desfiar, tá certo?
Pronto, pessoal, aqui a bobina já tá cheia, tá? Eu vou cortar aqui, vou tirar e vou encaixar ela certinha na máquina, tá certo? Vou puxar tudo direitinho, como se eu estivesse colocando realmente, vocês vão ver, a linha, tá certo? A qualidade do vídeo não tá tão boa, porque não era esse vídeo que seria postado hoje, mas devido a pedidos, né, foi esse vídeo, tá certo? Mas no próximo eu vou tentar mostrar mais detalhadamente pra vocês. Aí eu encaixo ele certinho, como se fosse uma linha mesmo, uma linha que eu uso normalmente, tá certo? Pra parte de cima, eu vou usar essa linha de poliéster, tá certo? Na cor vermelha também. Eu nunca tive problema com essa linha, eu sempre uso ela, acho que a maioria das pessoas usam ela pra costura normal, costura em geral também, né? Então, assim, eu apenas opto por as melhores qualidades, porque tem umas que elas realmente elas ficam se quebrando quando a gente começa a costurar. Bom, aqui vocês estão vendo que eu tô colocando a linha do mesmo jeito que é a sequência da minha máquina, do modelo da minha máquina. Então, assim, cada máquina tem uma sequência diferente. Então, é bom você observar para poder ter uma costura firme, né? E não ter problemas, tá certo? Na hora de costurar, tá? Vou passar aqui a agulha, a linha, tá tudo certinho. Já puxei o fio da parte de baixo. E agora eu vou começar a costurar, tá certo? Deixa eu fechar aqui rapidinho pra ficar tudo certinho. Vamos começar. Pra gente costurar a parte da sunga, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que prestar muita atenção em embutir as costuras. Para embutir as costuras, o que é que a gente vai fazer? Bem rápido e bem prático. A gente vai colocar parte da frente, no caso, direito com direito, forro do fundo e forro da frente, certo? Aí vocês vão ver que quando a gente costurar as laterais, as extremidades, elas vão ficar embutidas as costuras, tá certo? Aqui eu tô colocando o forro da parte de trás, tá? Bem, ajeito bastante para ela não ficar muito troncha, porque o ideal é não ficar troncha, tá? Aí aqui eu venho com o forro, que o forro último que fica em cima tem que ser o forro do último que tá lá embaixo, tá certo? Que é para quando a gente costurar as extremidades, a gente embutir a costura, tá? Para ficar mais fácil, como eu já tenho uma praticazinha, eu não uso mais, no caso, algo para segurar, tá certo? Mas quem não tem prática pode colocar, tá bom? Aqui eu vou colocar um alfinete para também não correr, tá? Aí eu vou colocar alfinete nos 3 lados, nas 3 extremidades, porque vai ajudar bastante a costura não sair do lugar, tá bom? Aqui eu tô usando o fio vermelho, como eu já mostrei pra vocês, e a linha vermelha também, tá certo? No caso, como a sunga é vermelha, eu tô usando tudo vermelho. No caso dos elásticos, aqui eu tô usando um elástico mais larguinho. Eu sempre uso ele até em calcinhas femininas, tá certo? E tô usando um elástico chato, tá? Aqui na minha cidade eu compro ele pela numeração de elástico chato número 3 ou 4, tá certo? Não sei na cidade de vocês. A máquina que eu uso, a minha máquina, é essa daqui, tá certo? Com ela, minha gente, eu faço absolutamente tudo que vocês imaginarem de costura, eu faço com ela, tá? Pra quem tá se perguntando se eu uso overlock ou outra máquina pra fazer moda praia, não. No momento eu só faço com ela mesmo, tá? Dá pra fazer, fica bem feitinho, nunca tive problema, tá?
Bom, no caso das pernas, eu faço um pouquinho maior, tá? Aqui no vídeo, eu acredito que eu não fiz do jeito que eu faço, tá? Eu coloquei 1,5 também, tá? Eu acho que eu me confundi, mas no caso das pernas, eu dou a volta e faltando 2 dedos para terminar a volta da perna, eu corto, tá bom? Aqui eu dou, vou. E quando chegar lá, faltando 2 dedos, eu corto, tá? No caso desse elástico que eu tô usando aqui, ele não tem uma elasticidade tão boa, tá? Mas eu já comprei aqui elásticos que foram perfeitos, tá? Mas varia muito de elástico para elástico. Mas eu faço isso. Quando sobra, quando eu tô costurando e sobra, eu vou lá e corto, tá bom? Então aqui no caso já tá certinho os 2 elásticos da perna e o da cintura, tá? Então vou pra máquina agora para elastizar os 2, tá? As pernas e a cintura. No caso daqui, eu tô colocando zigue-zague, tá? Pra poder colocar o elástico. E vai continuar tensão 4, 3 ou 4 e o ponto 2, tá? Então aqui eu encaixo bem certinho, todo pelo avesso, tá, gente? Tudo pelo avesso. E aqui eu vou passar o zigue-zague bem na pontinha. O que sobrar, a gente corta. A gente não deixa, porque senão vai ficar um pouquinho feia a peça. Mas assim, como eu não uso a overlock, então eu tenho que fazer ele bem rente mesmo ao elástico. Pronto, pessoal, que eu tô terminando. Terminei aqui. Não dá pra perceber muito pela questão da cor, né? Da linha e do tecido. Então, vocês estão vendo que teve uma sobradinha aqui em cima, mas a gente apara tudo, tá? Agora eu vou pra parte das pernas e eu vou fazer o mesmo processo. Pelo avesso, o mesmo ponto, o zigue-zague, tá? E eu vou elastizar as 2 pernas, né? As perninhas da sunga, tá bom?
Bom, pessoal, aqui eu já tô terminando, tá? As partezinhas das pernas. E agora eu vou usar agulha dupla, tá? Pra quem não sabe, ou não conhece, ou nunca viu a Singer, não tem um conhecimento de outras máquinas, mas pelo menos a Singer, ela tem essa função da gente usar a agulha dupla para finalizar as nossas peças, né, para dar acabamento. E no caso aqui em casa, nas minhas peças eu uso bastante a agulha dupla. Eu vou colocar ela aqui, a foto dela, tá, para que vocês possam ver. A agulha dupla, eu uso ela dá para fazer acabamentos perfeitos em malha, em qualquer tipo de tecido, tá? Usar ela, no caso da agulha dupla, eu coloco 2 linhas em cima, tá? No caso aqui eu tô com 2 linhas vermelhas, acho que eu mostrei no começo do vídeo. E eu faço o mesmo processo, por onde passa uma, tem que passar a outra. No caso eu já coloco as duas do mesmo jeito, tá? Seguindo a numeração e já vai tudo certinho para o mesmo local. Então aqui eu vou virar o elástico e vou bater esse elástico bem rente aonde ele está, o começo e o finalzinho dele por trás, né? Que é para quando a gente terminar, não mostrar essa parte que a gente fez com zigue-zague. Por ser de uma mesma cor, vai ficar o acabamento perfeito, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho e já mostro para vocês como é que fica. Pronto, pessoal, aqui eu já terminei, tá? Deixa eu cortar aqui e mostrar pra vocês como é que fica, tá? O acabamento por trás. Bom, vocês vão ver como é que vai ficar, tá vendo? Não dá pra perceber que não foi feito com overlock. Eu sempre uso desse jeito, sempre faço desse jeito, tá? Caso vocês façam e não dê certo, refaçam, descostura e faz novamente, tá bom? Aqui eu vou fazer agora nas perninhas e eu já mostro pra vocês como é que ficou o final da peça, tá? Finalizando já. Pronto, pessoal, aqui eu já tô com a peça pronta, ficou lindo, ficou ótimo. Deixa seu like, até o próximo vídeo.